Lá no coração do livro do Apocalipse, a gente encontra uma das visões assim mais poderosas e mais debatidas, né, de toda a Bíblia. O aprisionamento de Satanás por 1000 anos. Essa imagem de um inimigo acorrentado e de um reino de paz, ela moldou a esperança e o temor de gerações. Mas o que o texto original descreve de verdade? Vamos desvendar juntos, passo a passo, essa profecia fascinante. Então, a questão central é essa. Se a gente deixar de lado séculos e séculos de interpretações, o que a passagem bíblica ela mesma nos conta sobre esse período de 1000 anos? O convite aqui é para a gente voltar direto na fonte. Vamos entender a sequência dos eventos exatamente como foi escrito. Vamos lá. A narrativa começa, como uma cena cósmica mesmo. E é importante lembrar, o autor está nos dizendo que isso não é um relato histórico, sabe? É uma visão, uma revelação. E o primeiro personagem a entrar em cena, ele desce direto do céu, uma figura assim celestial, com poder imenso. Olha, e não estamos falando de um anjo mensageiro qualquer, não. A descida dele do céu, isso representa uma intervenção divina direta. É um ponto de virada na história cósmica. E ele é tipo o catalisador de tudo que vai acontecer. Um agente com uma missão bem específica e, claro, com as ferramentas certas para cumpri-la. E agora, olha só que interessante os objetos que esse anjo carrega. Primeiro, a chave do abismo. Isso simboliza autoridade total sobre um lugar de confinamento, de prisão mesmo. E a outra coisa, uma grande corrente. Bom, isso aí não deixa a menor dúvida sobre a intenção, né? É para prender algo ou alguém muito, mas muito forte. Então, imagina a cena. Com a chave do abismo numa mão e a corrente na outra. A missão do anjo fica claríssima. O foco da visão agora muda para o alvo dessa intervenção divina. O grande antagonista, ele está prestes a ser confrontado. E para não ter nenhuma dúvida mesmo sobre quem é essa figura, o texto dá 4 identificações bem explícitas. Ele é chamado de O Dragão, que é um símbolo de poder destrutivo. Depois, a antiga serpente, o que nos leva lá para o Jardim do Éden na hora. E por fim, os nomes que todo mundo conhece, Diabo e Satanás. Pronto, identidade confirmada, é o grande adversário. A ação aqui é, metódica, implacável e definitiva. Dá uma olhada na sequência. Primeiro, ele prende o dragão, depois acorrenta, em seguida lança ele no abismo, ou seja, tira ele de qualquer esfera de influência, e por último, ele fecha e sela. É a garantia final do confinamento. É uma neutralização absoluta. E por quanto tempo? A profecia é muito específica sobre isso. Não é um tempo indefinido, não. O texto crava um período exato, 1000 anos. Esse número, o milênio, ele vira o grande marco de tempo que define toda essa era. Mas por que tudo isso? Bom, aqui está o propósito, bem claro. A prisão tem um objetivo muito direto, impedir que ele continue a enganar as nações. Pensa só, por 1000 anos, a principal fonte de corrupção e mentira do mundo seria silenciada. Completamente. Ok, então com o adversário fora de cena, a visão muda. O foco vai para o que acontece aqui na Terra. A ausência do enganador abre espaço para uma fase totalmente nova. Um período de julgamento e de governo, mas exercido por um grupo bem específico de pessoas. E a cena muda para uma sala do trono, praticamente. Tronos são estabelecidos, que é o símbolo clássico de reinado, né? E nesses tronos se sentam aqueles que recebem o poder. E não é só para sentenciar, não. É para governar, para administrar a justiça. Isso sinaliza uma mudança, sim, radical na estrutura de poder da Terra. Mas quem são essas pessoas? Quem recebe uma honra dessas? O texto é muito específico. São os mártires, aqueles que pagaram o preço máximo pela fé. E também aqueles que resistiram à tirania, que se recusaram a se curvar a um sistema corrupto. É impressionante. Aqueles que foram perseguidos, executados, agora são elevados à posição de reis e de juízes. E, de novo, o texto martela nesse número, 1000 anos. A duração do reinado deles coincide perfeitamente com a duração da prisão de Satanás. É como se os dois eventos fossem um espelho do outro, sabe? Eles definem os limites e a natureza dessa era. Enquanto o mal está contido, a justiça reina. Certo? Mas como que esses mártires podem reinar se eles morreram? Para explicar isso, o texto introduz um conceito fundamental, a primeira ressurreição. Isso já dá a entender que existe mais de uma, né? E que participar da primeira te dá um status especial. Essa imagem aqui mostra a divisão de um jeito perfeito. De um lado, quem participa da primeira ressurreição.
Eles são chamados de felizes e santos. A segunda morte não tem poder sobre eles, e eles recebem o privilégio de ser sacerdotes e reis. Do outro lado, o restante dos mortos. O destino deles fica em suspenso, esperando o fim do milênio. O texto até faz questão de enfatizar a importância disso com uma bênção. É uma declaração que eleva esse grupo, sabe? Destaca o status único deles. Eles não só reinam, mas também eles estão imunes à segunda morte, que é o julgamento final. Isso sela o destino extraordinário deles. Mas calma, que a história não acaba nessa paz de 1000 anos. A profecia guarda uma reviravolta, um plot twist para o final desse período. Depois dos 1000 anos de prisão e de reinado, acontece uma coisa totalmente inesperada. Então, a linha do tempo é clara. Primeiro, Satanás é preso. Segundo, o reinado de 1000 anos acontece. E terceiro, no final dos 1000 anos, vem o choque. Aquilo que permitiu a paz é revertido. O texto afirma, sem cerimônia nenhuma, que Satanás vai ser solto da prisão. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que fica no ar. Se o objetivo era acabar com o engano, por que libertar ele? Se a paz e a justiça reinaram por 1000 anos, justamente porque a fonte do engano estava presa, qual é a lógica de soltar ele? Por que trazer o caos de volta para o mundo que viveu tanto tempo em paz? A resposta do texto é tão misteriosa quanto a ação em si. Não foi um acidente, não foi uma falha no plano, é uma necessidade. O texto diz, é necessário que ele seja solto. O porquê dessa necessidade, isso não é revelado. O que nos deixa pensando, né? Qual o propósito de um último teste, um confronto final depois de 1000 anos de paz? É um mistério que ecoa há séculos.